Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar aqui mais uma vez, reunidos para crescer no entendimento da sã doutrina. O tema dessa noite é: a volta de Jesus é uma das maiores mentiras dentro do sistema religioso. Quantos anos faz que os cristãos ouvem que Jesus vai voltar? Os nossos avós, os nossos tataravós, os nossos pais, e a nação vai, nação vem, e já estamos com 2025 anos e Jesus está tardando, segundo os evangélicos, porque o próprio Jesus disse: eis que cedo venho sem demora, breve venho, logo venho. E o logo de Jesus é tão longe assim? Isso é muito sério. Se você está acostumado a tomar leite e não está experimentado na palavra da justiça, está no lugar errado. Mas se você crê na palavra e crê pelo que está escrito, então vai ficar conosco dando glória a Deus essa noite. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 24. Vamos consultar o guia do verdadeiro crente, porque o falso crente ele estabelece a fé pelo que ouve, mas o verdadeiro crente crê no que está escrito no Evangelho. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1, diz assim: e saiu Jesus do templo. Jesus estava onde? No templo. Para ir embora, aproximou-se dele os seus discípulos e mostra o edifício do templo. Começou a interrogar Jesus os seus discípulos. Jesus estava no templo, acabou de sair do templo, tinha dado um sermão daqueles. Jesus tinha acabado de falar com os fariseus e ao sair do templo, começam a interrogá-lo a respeito da sua vinda e do fim do mundo. Dizei-nos, quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: olha, o primeiro sinal é que esse templo onde nós estamos agora, ele vai ser derrubado. Diga comigo essa noite: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quem crê nestas palavras? Se ele disse que o templo onde ele estava, que ele tinha acabado de sair, iria ser derrubado e não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada, este era o primeiro sinal da volta de Jesus. Agora eu quero perguntar para os líderes religiosos que estão me assistindo: o templo está de pé? Esse templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre ele, que não fosse derrubado como sinal da sua volta, ele está de pé? Porque de acordo com a historicidade bíblica e a historicidade literária, o templo em Jerusalém foi derrubado nos anos 70. Quando nós ligamos a televisão e alguém viaja para Jerusalém hoje, ao chegar em Jerusalém, tem só uma muralha lá e os bilhetinhos nas brechas das pedras. E lá é chamado de os muros da lamentação, os muros das lamentações, porque os judeus fazem sua peregrinação e todas as vezes que os visitantes vão lá fazer suas petições, quando é no horário da tarde, alguém passa com a vassoura, tirando as petições que está sobre as pedras que foram derrubadas. Ah, mas tem outra coisa. Jesus disse, os discípulos perguntaram:
Senhor, e ele disse: eis aqui vos tenho dito tudo isto, em verdade vos digo, não ficará aqui, diga comigo, aqui. Peraí, então não é aqui onde nós estamos, era aqui lá em Jerusalém. Não ficará, versículo de número 2, está escrito aí: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, como sinal da volta de Jesus, o templo em Jerusalém tinha que ser destruído. Esse era o primeiro sinal. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu nos anos 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, a cidade foi bombardeada, houve terremotos, houve guerras, crianças foram mortas, mulheres foram decapitadas, a visão profética de Jesus se cumpriu, a lua se transformou em sangue. Os soldados romanos, quando entraram lá, naquela cidade, por isso que Jesus dizia: olha, quando isso acontecer, se alguém estiver num moinho, se alguém estiver num campo, se alguém estiver num telhado, não desça. Porque quando os soldados invadiram Jerusalém, foi uma matança gigantesca de pessoas. Morreu muita gente sobre aquele lugar. Agora, olha que coisa interessante. Jesus também disse sobre a sua volta, no versículo de número 3, abra comigo, preste atenção. Havendo-se sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo em privado: diga-nos, quando acontecerá estas coisas? Quais sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? O primeiro sinal era o templo ser derrubado, e ele já foi. O segundo sinal, a segunda pergunta dos discípulos é: quando aconteceria o fim do mundo? Olha, tem gente que ouve essa palavra na Bíblia e pensa que o planeta Terra vai ser destruído, a Terra vai pegar fogo e haverá um apocalipse sobre a terra, e por conta desse terremoto de má informação, o povo de Deus vive dentro das igrejas debaixo de medo e debaixo de temor. Tem um Deus terrorista na sua mente, um Deus que vem para matar todo mundo, um Deus que vem para se vingar, porque a religião, ela trabalha através do medo, e o Evangelho diz que o medo não procede da fé. Isso é muito sério. Então, quando nós lemos na Bíblia a palavra mundo, nós temos que entender uma coisa: nos originais da Bíblia, a Bíblia foi escrita no grego, hebraico, aramaico e depois traduzida para o latim. Há pelo menos 4 mundos na Bíblia. Diga comigo, na Bíblia tem 4 mundos. Você não sabia disso. Na Bíblia tem o mundo cosmo, diga comigo, cosmo. O mundo ocumene, diga ocumene. O mundo aion, diga aion. E tem o mundo Geena Sheol, também conhecido como Hades. Na língua popular brasileira, chamado de inferno ou inferno. Então, o que é o mundo cosmo? É a planta, é os animais, é a terra. Isso é o cosmo. Diga comigo, o cosmo é a terra. Então eu preciso saber que fim de mundo é esse que a Bíblia está falando, do qual os discípulos perguntaram qual será o fim do mundo. Porque o cosmo é a terra, a planta, os animais. O mundo ocumene é o mundo dos filhos de Deus. Diga comigo, o mundo dos filhos de Deus. Esse mundo é um mundo espiritual, porque os filhos de Deus não são carnais, são espirituais. Há outro mundo na Bíblia chamado de mundo aion. É o mundo dos filhos do diabo. Quem são esses? São o mundo dos carnais. Esse é o mundo do adultério, o mundo da
prostituição, o mundo da avareza e da mentira. Esse mundo é o mundo da destruição. Então há outro mundo, o mundo ocumene, o mundo dos filhos de Deus, o mundo aion, o mundo dos filhos do diabo, o mundo Geena Sheol, chamado de inferno. Esse mundo é o mundo dos mortos. Eu estou falando isso para os irmãos entenderem que quando a Bíblia, Jesus falou sobre, os discípulos perguntaram sobre o fim do mundo, não era o fim do planeta Terra, porque o povo pensa que a Terra vai ser destruída, e Salomão diz, em Eclesiastes capítulo 1 e versículo 4, leia o que é que está escrito aí, diz assim, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Só os que crêem, digam amém. Jesus também disse, bem-aventurado os puros de coração, porque deles é a terra. A terra é para os filhos de Deus. A terra nunca será destruída, porque essa é uma das promessas de Deus. Então, alguém pensa que baseado no terrorismo psicológico da volta de Jesus, a terra vai ser destruída, e os crentes ficam até tendo visão, contando revelação, e o povo vive com medo. Tem gente que diz que viu uma fogueira, viu demônios, viu fogo, e Jesus diz, o sinal da minha volta é o templo em Jerusalém ser destruído. Foi destruído nos anos 70. Mas há outra afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos garante que este fato da sua segunda volta já aconteceu, que era a ressurreição dos mortos. Porque Paulo disse assim, porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Paulo falou isso aos coríntios. Presta atenção, você que está me ouvindo pela primeira vez, tenha cuidado quando lê a Bíblia com os pronomes nós e vós, porque há pessoas que são formadas na língua portuguesa e ignoram a leitura da palavra, violando o texto. Quando Paulo disse assim, nós, os que ficarmos vivos, não estava falando da igreja do século 21, não estava falando para os dias de hoje. Paulo estava falando da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que era a igreja que ia presenciar a volta de Jesus. Paulo disse, nós quem? Os judeus que estavam vivos depois da cruz, mas que tinham nascido antes da cruz. Paulo disse, nós, os que ficarmos vivos, nós, os que estamos vivos aqui agora, seremos arrebatados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Tudo isso aconteceu, e aconteceu com ressurreição, e Paulo testemunha. Paulo disse, estando nós ainda mortos nos nossos deleitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Paulo disse, todos nós, tanto gregos, romanos como judeus, que estamos vivos agora depois da cruz, mas que pertencia ao pacto de maldição da lei, por causa do sangue derramado, Ele nos deu vida, porque todos nós estávamos presos pela lei e pela morte, mas Ele nos deu vida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitando, e juntamente com Ele agora, pela sua graça, nós somos salvos.
Paulo também confirma que o arrebatamento da igreja do primeiro século aconteceu. Paulo diz assim, que ele nos arrebatou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todos que crê em Jesus Cristo já foi arrebatado, agora está onde? Nos lugares celestiais. Aonde? Em espírito, com Cristo. Isto é um fato. Então anunciar que Jesus vai voltar é violar o que está escrito em Mateus capítulo 24 e o verso de número 34, que diz o seguinte, que aquela geração não ia morrer, não ia passar sem que Jesus voltasse. Só os que crêem dêem glória a Deus essa noite. Então quer dizer que tinha um povo naquela época que ia presenciar Jesus voltar. Então a segunda volta de Jesus ia ser evidenciada pelos próprios cristãos que estavam vendo Jesus de Nazaré em carne. Vamos ver se isso é verdade? Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, verso de número 34. Leia comigo. Vamos ler. Jesus diz: e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Só os que crêem dêem glória a Deus essa noite. Então quer dizer que Anás, Caifás, João, Alexandre o Grande e os discípulos de Jesus de Nazaré, o apóstolo Pedro, Tiago, Lucas, João, Bartolomeu, Simeão, iriam presenciar a volta de nosso Senhor Jesus, porque ele mesmo disse: esta geração não vai morrer, não vai passar sem que todas estas coisas aconteçam. Louvado seja Deus. Você diz que é cristão, mas ainda está aguardando aquele que já mora dentro de você. Como é que eu posso entrar em uma contradição bíblica dessa? O que a religião faz? Os crentes estão vivendo uma compulsão de desordem cristã, estão buscando um Deus que já mora dentro dele, porque Paulo disse: Cristo em vós, esperança da glória. Só os que creem que Cristo está dentro dele essa noite, dê glória a Deus essa noite. Quem está esperando voltar Jesus é crente vazio, é crente oco, é crente que vive de aparência, que honra a Deus com os lábios, mas nega tudo o que está escrito no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Como é que o Evangelho diz que nós somos casa de Deus, templo e morada do Espírito de Deus, que Deus está dentro de nós, em Espírito, eternamente, amém? E os crentes vivendo e gritando e mentindo pelo meio da rua e dizendo: Jesus vai voltar. E eu quero dizer essa noite que a volta de Jesus é a maior mentira do século 21. Não vai voltar coisa nenhuma, é mentira. Porque, irmão, e o apocalipse que vai vir sobre a terra? Outra mentira religiosa. Quem prega o evangelho para a igreja depois da cruz é o apóstolo Paulo. Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho além do que eu prego, é anátema, é maldito. Você está ouvindo maldição achando que é o evangelho. Você sabia que o livro de Apocalipse é um livro que foi escrito especificamente para o povo de Israel e para as 7 igrejas da Ásia? Os pastores ficam lendo esse livro para a igreja hoje como se fosse cumprir na vida da igreja, e pega a sentença de Deus e o juízo de Deus sobre Israel, que aconteceu nos anos 70. Israel era a nação que desobedecia a Deus. Israel era a nação que vivia adorando a deuses estranhos, a imagem de escultura.
Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro e vivia adulterando, se prostituindo, e Deus fez uma promessa. Deus revelou a João que iria trazer uma repentina condenação sobre Israel. Deus disse que iria trazer o juízo sobre Israel, e aquela geração ia sofrer a ira de Deus. E a ira de Deus foi revelada a João quando estava isolado na ilha de Patmos. Eu quero mostrar para todos que estão me ouvindo essa noite que toda mensagem que você ouve para os dias atuais no livro de Apocalipse é falsa e mentirosa, e o primeiro capítulo prova isso. Porque o primeiro capítulo do livro de Apocalipse inicia-se da seguinte maneira. Diz assim, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, verso de número 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que ele revelou aos seus servos João as coisas que brevemente deve acontecer. O que Deus revelou a João na ilha de Patmos ia acontecer por aqueles dias lá atrás. Primeira mentira, não vai se cumprir, já se cumpriu. Outra coisa, o primeiro capítulo afirma para quem é o livro, para quem é a carta. Não foi para Jacuípe, não foi para Alagoas, não foi para o Brasil. João, o que vê, escreve. Diga comigo, o que vê, escreve. E envia às 7 igrejas da Ásia. Tem alguma igreja aqui na Ásia? Tem alguma igreja aqui na Ásia? Qual eram as igrejas que recebeu a mensagem do livro de Apocalipse? Diga comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas foram as igrejas que receberam a mensagem do livro de Apocalipse. Agora, para provar que a mentira está sendo desvendada esta noite, no capítulo 1, o versículo 7 do primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus disse assim, preste atenção. Jesus disse assim, os soldados, diga comigo, os soldados que me feriram lá na cruz com a lança, não vão morrer sem que antes veja eu voltar nas nuvens dos céus. Eu quero perguntar a estes pastores que pregam o futuro, quando na verdade é um passado, anunciando um jornal velho como se fosse acontecer novamente, colocando a igreja em má consciência, em tribulação. Quantos crentes não estão dentro de casa agora com depressão, com medo, tendo vultos, tendo culto psicótico na mente, com mentiras que escutaram durante anos e anos sobre a volta de Jesus. Mas essa noite Jesus diz, através da sua palavra, que os soldados que feriram ele com a lança lá na cruz não iam morrer, não iam passar sem que antes visse ele voltar sobre as nuvens dos céus. Eu pergunto essa noite a você que está me ouvindo, você que está ouvindo o evangelho da graça de Deus, a ciência e a revelação, a ciência de Deus que trata com a humanidade, você não crê nesta palavra não? Você não crê no evangelho não? Será que você vai ainda insistir? Olha o que Jesus disse aqui, eu vou ler só mais um texto. Jesus disse que os soldados que estavam nas ruas de Jerusalém, presta atenção que isso é muito sério, isso são evidências de que ele já voltou. Eu estou mostrando provas de que ele já voltou. Jesus disse, Mateus 10 e 23, abra sua Bíblia comigo, abra, confira. Jesus disse, quando pois, isso falando com os discípulos, quando pois vos perseguirem nesta cidade, diga comigo, em Jerusalém, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho de Deus, o Filho do homem.
Então quer dizer que os discípulos estavam ali, andando na cidade de Israel, nas ruas de Israel, e o próprio Jesus disse: olha, está tão perto a minha volta, vocês estão sendo perseguidos pelos soldados, mas vocês não vão terminar de percorrer essa cidade sem que eu volte. Sem que eu volte. Eu pergunto a vocês: os discípulos ainda estão correndo a cidade lá? Os soldados que feriram Jesus com a lança estão vivos? Sim ou não? Agora eu quero mostrar mais uma evidência, e eu quero que nenhum crente fique sem ler isso essa noite. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 16, abra e marque. Marque, porque isso é muito sério. Mateus 16, verso 27 e 28. Presta atenção agora. Eu quero perguntar a estes pastores que pregam que Jesus vai voltar, se eles vão rasgar esses textos que eu citei essa noite, mas principalmente este aqui de Mateus 16. Vamos ler Mateus capítulo de número 16, versículo de número 27 e 28. O que é que diz o Evangelho? Vamos ler. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora olha o detalhe, vamos ler. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, vindo sobre as nuvens dos céus. Então quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo estava numa reunião e disse: olha, eu estou contando essas coisas para vocês aqui, mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui essa noite não provarão a morte, não vão morrer até que vejam eu mesmo voltar, vindo no seu reino. Eu pergunto, se Jesus vai voltar no século 21, onde é que está todo esse povo? Onde é que esse povo está? Esses pastores que anunciam que Jesus vai voltar, eu vos desafio aqui em público, porque eu sei que vocês estão me ouvindo agora. Onde estão este povo? Onde está Anás, Caifás, João e Alexandre? No último capítulo do Evangelho de João, eu vou soltar mais uma bomba aqui para esses irmãos pentecostais que ficam mentindo pelo meio da rua, anunciando uma falsa promessa e negando tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Porque no último capítulo do Evangelho de João, Jesus tinha ressuscitado. Jesus apareceu na beira do mar de Tiberíades. Os seus discípulos vinham chegando do oceano. Sustenta aí que eu vou terminar. Quando eles se aproximam da praia, vê Jesus na areia. Ele já tinha fogo, peixe e pão, tudo já estava pronto. Então eles não pegaram nada. Jesus disse: pegaram alguma coisa? Eles disseram: não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Pegaram 152 grandes peixes. Aí perceberam que quem estava falando com ele era Jesus. Quando chegaram na beira da praia, aconteceu um fenômeno. Aconteceu algo extraordinário sobre a sua volta. Porque Jesus disse naquela noite que João não ia morrer sem que antes visse ele voltar. E eu quero perguntar a todos os líderes religiosos se o que está escrito é verdade ou não. Porque Jesus desceu do barco, os discípulos desceram do barco, quando chegaram na beira da praia, jantaram com ele, e o detalhe, ele já tinha ressuscitado. Diga comigo, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha morrido e ressuscitado.
A pescaria dos 152 grandes peixes foi depois da ressurreição de Jesus. Ele já tinha ressuscitado. Então ele deu as últimas instruções aos discípulos. E ali na beira da praia do mar de Tiberíades, quando estava dando as instruções aos discípulos, então Pedro, que era o líder dos apóstolos, se aproximou de Jesus em particular, olhou para João e disse: Senhor, e quanto àquele que dobrou a cabeça no peito do lado direito na última ceia? Quem foi que dobrou a cabeça no peito de Jesus na última ceia? João. Senhor, e quanto a este? Jesus disse assim: Pedro, o que importa é que João fique vivo até que eu volte. Eu quero dizer essa noite a todos que estão me ouvindo que o apóstolo João morreu por volta dos anos 70. O livro de Apocalipse foi escrito por volta dos anos 65, quando João estava isolado na ilha de Patmos. E eu quero dizer a todos que estão me ouvindo que, de acordo com a Bíblia, João viu Jesus voltar, porque ele disse que ele ia ver ele voltar. E João morreu. Então, se Jesus vai voltar, cadê a geração que Jesus disse que ia ver ele voltar? Os pastores ficam mentindo todos os anos, todos os meses, todas as semanas no meio da rua, e o povo não lê Bíblia, não consulta o Evangelho. Vocês sabem quantas gerações já se passaram da morte de Jesus até agora? Vocês sabem quantos anos dura uma geração? De acordo com a Bíblia, 75 anos dura uma geração. Mas vamos botar mais. Vamos botar que uma geração dure 100 anos. Se uma geração dura 100 anos, nós estamos com 2025 anos depois da morte de Jesus. Quantas gerações já se passaram? Quantas? Diga comigo: 20 gerações. Calculando a 100, dá 20 gerações. Mas toda geração aparece um crente mentiroso dizendo: essa é a geração do arrebatamento. E os crentes crêem. Os crentes não lê Bíblia, não consultam o Evangelho, fica acreditando nessa mentira e todo mundo vai morrendo, porque pense numa mentira boa de vender. Ninguém alcança. Ninguém alcança. O problema é que a geração que ia ver Jesus voltar era a geração de judeu que estava vendo ele falar. Porque ele mesmo, na instrução da sua volta, no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, quando os discípulos começam a interrogá-lo a respeito da sua volta, ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque vai vir muitos falsos profetas, e apareceram em seus dias muitos falsos profetas. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, fome, peste e guerra. Isto é apenas o princípio das dores. Por quê? Porque Israel, quando fosse confrontada com a ira de Deus, era apenas o princípio. Israel foi escravizada durante anos, foi tomado o poder, a cidade foi bombardeada. Isso aconteceu nos anos 70. Você que está me ouvindo pela internet, dê um Googlezinho aí, procure estudar e pesquisar o que foi que aconteceu nos anos 70 em Jerusalém, e comece a comparar com as profecias de Jesus em Mateus, se bate ou não. Cadê a geração de judeus? Cadê Anás e Caifás, João, Alexandre? Cadê os discípulos? Cadê João? Cadê os soldados que perfuraram Jesus? Porque Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Diga comigo: aquela geração viu Jesus voltar. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus essa noite, porque nós somos crentes da palavra. Nós não estamos aguardando Jesus, nós cremos que Ele está dentro de nós. Só os que têm Jesus dentro do coração dão glória a Deus essa noite. Louvado seja Deus. E tem mais, a Bíblia diz assim: nele estamos completos e perfeitos. Cristo em vós, esperança da glória. Diga comigo: Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja Deus. Então vamos curvar a nossa cabeça e adorar o Senhor.